Boa tarde, gente! Iniciando uma live hoje bem polêmica para vocês, os 10 alimentos que você acha que é saudável no seu processo de emagrecimento e não é. Então, fica coladinho aqui se você tem interesse em saber quais são esses alimentos. Boa Ah, tarde. e o assunto hoje é polêmico, Patrine. É polêmico. Hoje vamos falar de 10 alimentos que parecem que são saudáveis, mas não são, que com certeza muita gente aí, quando pensa em começar uma dieta para emagrecer, faz essas trocas achando aí que está colocando uma coisa muito boa na alimentação, que na verdade não é. E a gente vai estar falando aqui de 10 alimentos. Só aguardar mais um minutinho e a gente já começa falando então, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começando. Então, a gente vai falar aí de trocas que vocês fazem na alimentação de vocês e acabam trocando aí, fazendo uma troca nada a ver, e essas trocas alimentares acabam influenciando negativamente no teu emagrecimento, tá bom? Então, tem que tomar cuidado, né, Patrine, com as armadilhas do mundo virtual, do marketing e de tudo mais, tá bom? É preciso fazer trocas positivas, né? Para que a sua dieta, você tenha um benefício no teu emagrecimento, tá bom? Então, depende, muito de você em saber coletar as informações corretas, tá certo? Para que você consiga absorver o máximo de informação, para que o teu emagrecimento, venha acontecer, né? Para que você tenha resultados, tá bom? Exatamente. E a indústria tá aí, né? Como tu falou do marketing, aí tem que tomar cuidado, porque realmente eles colocam aí nos rótulos que é zero isso, zero aquilo, né? Com um monte de coisa que as pessoas não sabem ler os rótulos, acabam lendo só a parte da frente e sendo enganados aí pela indústria, achando que tá levando um produto muito bom, que vai ajudar na perda de peso, como na verdade é bem o contrário, né? Então, quando vai lá para a lista de ingredientes, só tem tranqueira lá dentro. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Sim, até a nossa intenção com essa live, com esse conteúdo, não é fazer com que você pare de consumir esses alimentos, mas sim que você tenha noção do que você está colocando para dentro de você, tá bom? Bom, o primeiro alimento, né, que as pessoas acham que é super saudável, quando na verdade não é as barrinhas de cereais, tá? Isso porque na composição delas, a grande maioria delas, contém açúcar na sua composição, contém ali aditivos alimentares. A gente diz que é alimento modificado pela indústria, entendeu? É um alimento transgênico, tá bom? E esses alimentos, então, um produto transgênico é aquele que ele é modificado pela indústria. A gente tem diversos outros produtos, não só na barrinha de cereal. Então, a barrinha de cereal, ela não é recomendada para sua dieta de emagrecimento, digamos assim, tá? Tem vários sabores, são saborosos realmente, mas de saudável não tem nada, né, Patrine? Uhum, bem isso. Elas possuem muita gordura, muito açúcar, muita gordura hidrogenada, tem pouca fibra, pouca proteína. Então, é uma bomba de caloria. Ela é uma caloria vazia, tá certo? Uhum.
Um outro alimento também que as pessoas se enganam aí na hora que começa uma dieta, né? Que quer emagrecer, são os produtos diet. Então, muita gente começa a consumir esses produtos, né? Os diet, achando, sabe, porque não tem açúcar, porque, né, vai ser bom, como na verdade não, tá? Os produtos diet, eles são indicados realmente para as pessoas com restrições, como os diabéticos, por exemplo. Então, numa dieta para perda de peso, esses produtos não são recomendados. Porque ali tem uma troca, né? Então, é colocado adoçantes, também tem gordura, então eles se tornam mais calóricos do que os produtos normais. Então, quem faz essa troca pensando em emagrecer, os produtos diet não são uma boa opção, certo? Exato, e nas prateleiras de mercado, né, tem um marketing muito forte em volta desses produtos, né? E quem não conhece acaba caindo na furada de comprar, e eles são realmente bem mais caros do que os tradicionais, só por levar esse nome na frente. Bom, o terceiro alimento que a grande maioria acaba consumindo são os refrigerantes zero açúcar, né? Apesar deles não terem calorias, meninas, eles contêm muito adoçante, por isso que ele continua sendo doce, tá? Então não caia na besteira, mas não tem açúcar, não tem nada ali. Não, ele continua tendo. Ele continua tendo o adoçante, os aditivos para botar cor, sabor, cheiro e tudo mais, tá? Então não se engane com eles. Claro que eles podem fazer parte de uma dieta, né, Patrícia, para quem quer emagrecer, quando está contabilizado. É saudável? Não. Mas se você gosta, se você quer que tenha na sua alimentação, ok, a gente respeita a tua decisão, tá bom? Então, assim, tem fórmulas ali que não é nada nocivo para a tua saúde. A gente até tem refrigerantes que tem menos, além de ter menos calorias, tem menos aditivos, são menos gaseificados também. Muitos hoje em dia até trazem que é água com gás, aroma artificial de limão, se eu não me engano, tá? E com pouquíssimos aditivos. Hoje a indústria já vem preparando, né, um pouco melhor esses refrigerantes, porque sabe que hoje todo mundo quer se cuidar, né, quer cuidar da sua saúde. Então, a gente tem outros que são bem perigosos, né, não vou citar nomes, mas que aumentam a pressão arterial, a pessoa retém muito líquido, tá? A glicose fica alterada. Então, o ideal é eliminar os refrigerantes da sua rotina alimentar se você quer ter emagrecimento bem saudável. Mas se você está naquela etapa de estar diminuindo, perfeito. Você pode se manter consumindo, só que uma quantidade menor, tá bom? Um outro alimento é o suco de caixinha. Esse muitas pessoas fazem a troca achando que realmente é saudável e não é. Ele contém bastante açúcar, aditivos, corantes, tá? Então, para quem quer perder peso, realmente não é aí um alimento saudável e legal de estar colocando todos os dias, né? Então, tem muitos também que colocam no rótulo, porque tem tantos por cento da fruta. Mas vai ver que não tem lá é fruta, né? Na verdade. Então, contém aí muito açúcar. Então, não caiam nessa armadilha do suco de caixinha, tá? Sempre prefiram o suco natural. As polpas também seria uma opção legal, né? Que é a fruta ali congelada. Então, a gente tem aí outras opções para estar substituindo esse suco de caixinha, tá, gente? Então, para quem já toma ele todos os dias, tira da alimentação porque não faz bem. Isso. Um outro que parece ser saudável e não é, são os chás enlatados. E hoje a gente tem uma grande variedade no mercado, tá? É chá disso, chá daquilo outro, enfim, tem muitas opções, tá? Só que ali eles têm uma grande quantidade de açúcar, exatamente, ou adoçante, alguma coisa tem ali. Eles são bem parecidos, né, com os refrigerantes também, tá bom? Então, alguns ainda possuem muita cafeína, então tem que tomar cuidado, tá? Pode causar insônia e ansiedade, taquicardia também, tá? Então, o ideal é você ter
um chá assim que eu expliquei na live de ontem. Se você não viu, assistir a live de ontem, foi exclusivamente sobre chás. O ideal é você ter um chá assim para você fazer na sua casa, para você ter o benefício de um chá. E o próximo alimento que parece ser saudável e não é, Patrícia? Então, o próximo também é um pouco polêmico, né? São as sopas de saquinho, né? De pacotinho. Que muita gente pensa assim, ah, é só uma sopinha, né? Não vai fazer mal nenhum. Gente, essas sopas realmente sem condições. É totalmente industrializado. Tem aí também aditivos e glutamato monossódico, né? Que dá aquele sabor, aquele saborzinho, né? Que tem vários produtos industrializados aí, que ele tem relação aí, além de aumentar a pressão também, né? Então, quem é hipertenso já é um veneno tá comendo isso. Tem relação também com doenças neurológicas aí, né? Alzheimer, enfim. Então, esse ali, realmente isso nunca na vida, né? Quem costuma consumir essa sopa pronta aí de pacotinho, troque por uma sopinha natural, com tempero natural, com uma proteína aí, né? Coloca um frango, uma carne moída, os legumes, verduras e faça uma sopa aí realmente nutritiva, ricas em vitaminas, em minerais, em proteínas e deixa de lado essa sopa pronta, tá? A grande maioria consome, né? Acaba misturando muitas vezes no meio já de uma sopa de legumes, né? Para dar aquele sabor mais incrementado, mais grosso também, né? E no inverno isso a galera extrapola um pouco, né? Sopa o dia inteiro. Então acaba dificultando porque também soma muita calorias, tá? E para o teu emagrecimento é bem prejudicial. Bom, o sétimo alimento que parece ser saudável e não é, é o famoso peito de peru. Exatamente. A grande maioria das pessoas adora. Ah, ele é mais saudável do que os outros e tal, lá, lá. O que acontece? Ele é prático, tá? Porque é simples, né? Para colocar num lanche e tudo mais. Só que ele tem ali o quê? Muito sódio, muito aditivo também. Te causa retenção hídrica, pode aumentar tua pressão arterial, tá? E o que acontece? Algumas marcas contêm ali a quantidade diária recomendada, mas a grande maioria não consegue ficar só naquela quantidade ali de uma fatia ou de duas, acaba extrapolando, né, ao longo do dia, né? Sem falar que ele tem nitrito, né, e nitratos, né, que são substâncias cancerígenas. Então, não é que você vai consumir uma vez e você vai ter câncer. Não. Está falando de consumir em grandes quantidades por um longo período. Entendeu? Então, eu já consumo há 10 anos peito de peru todos os dias na minha alimentação. A gente fala disso, tá? Agora, você consumir lá uma vez ou outra, tudo bem. Mas saiba que saudável ele não é. Uhum. E isso também a gente, né, vale falar aqui que para todos os embutidos, né, que contém nitrito, nitrato, então são substâncias aí que já foram comprovadas, né, que podem causar câncer. Então realmente não dá para consumir todos os dias, né? Os É, embutidos aí no geral, isso. presunto, mortadela, enfim, né? Salsicha, né? Tudo Uhum. que vem embaladinho, né? Da indústria, tudo que tiver o Tzinho, uma sigla amarela, eles são transgênicos, ou seja, eles são modificados pela indústria, tá bom? Uhum. Bom, o oitavo alimento, esse também é polêmico, né? Pães integrais. Ai, mas como assim, né? Não, os falsos pães integrais, né, gente? Então, realmente, pão integral tem muita enganação aí no mercado, na indústria. Muitos colocam aí multigrãos, multicereais, né? Um monte de coisa aí alegando ser integral, quando na verdade não é. Então, para um pão ser integral, realmente, ele tem que ser feito com farinha de trigo integral. E muitos só tem ali farinha branca, eles colocam ali semente, né, uma aveia ali por cima para fazer de conta que é integral, para dar aquela cara de integral, e na verdade nem é, né? Então, quando a gente fala ali da leitura de rótulos, que é muito importante, tudo que for integral, começar com isso. Então, muita gente se engana. Eu aqui no consultório já ouvi muito isso, porque quando eu vou explicar e mostrar os rótulos aqui, muita gente diz, né? Ah,
na hora ali da conversa. Ah, mas eu só como integral, não sei por que eu não emagreço, aquela coisa toda. Quando eu falo dessa parte, realmente não é integral, então deve ser isso. Então começa assim a cair a ficha, digamos, né? Porque é um ponto muitíssimo importante para estar observando nos rótulos, tá? Então, pão integral, bolacha integral, tudo que for integral, tem que começar com farinha de trigo integral. Para ter certeza que é. Se já começar com farinha branca, já não é integral. Eu abri uma imagem aqui, eu vou virar minha câmera para mostrar para elas, tá? Só para vocês verem. Eu não vou mostrar a marca para não causar aí problemas para a gente, tá? Mas ele diz no rótulo dele na frente que ele é integral. Então vamos conferir o rótulo ao vivo aqui comigo, tá? Ó, ele fala aqui, ó, que ele é integral, certo? Só que olha o ingrediente dele: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ou seja, ele não é integral, ele é uma mistura de farinha de trigo integral com farinha branca, tá certo? Então, tudo que vem primeiro, ele está em maior quantidade, ok? E o que vem depois dele, do primeiro ingrediente, é o que vem em menor quantidade. Tá certo? Então é assim que funciona a rotulagem, do maior para o menor. O que está vindo primeiro é o que vem em maior quantidade. Vou dar exemplo de um achocolatado muito famoso. O primeiro ingrediente dele é o açúcar. Ou seja, de chocolate não tem praticamente nada. O que ele tem ali é um corante sendo misturado no meio do açúcar. Por isso que ele fica moreninho. Entendeu? Uhum. A Nath comentou ali, né? Bem isso aí, Nath. Então foi o que a Bruna disse. Tem que ser escrito farinha integral, tá? Se começar com farinha enriquecida, com ferro e ácido fólico, é farinha branca. Deixa eu pegar aqui o achocolatado, peraí. E isso a gente ensina no nosso método Pandora, né, Patrine? O especialista Sim. dá uma aula, né, de rotulagem incrível, meninas, em que vocês aprendem a não serem mais enganados pela indústria. Ele pega, desmiuça vários rótulos para vocês olha, de cair o queixo. Uhum. É uma aula bem bacana mesmo. As alunas que têm acesso, né? Então, é um outro profissional, não sou eu nem a Bruna que dá essa aula, e é uma aula bem completinha mesmo, porque é muito importante a gente aprender a ler rótulos. Porque é ali nos ingredientes que está escrito o que a gente está consumindo. Então, assim, açúcar, por exemplo, tem uns 20 nomes que é açúcar e que um monte de gente não sabe. Então, Exatamente. maltodextrina, açúcar invertido, glicose, extrato de malte. Tudo isso quer dizer que é açúcar. E tem. Ali eu observei que tinha acho que uns 2 ou 3 tipos de açúcar, né? Naquele rótulo que tu mostrou agora. Então, Aham. sim, gente, tem que prestar atenção. A Nath disse: comprei 2 pacotes caros e nem são integral. É bem normal isso acontecer. E por isso que hoje eu medi a diabetes da mãe e estava alta. É que assim, Nath, na verdade, não é questão de açúcar que aumenta a glicose, tá? É a combinação da alimentação que aumenta a glicose, entendeu? Então, a diabetes, ela não é para a pessoa deixar de consumir, por exemplo, farinha branca ou açúcar. Ela pode só, na questão de ela reduzir, ela já consegue diminuir a glicemia dela. Mas o que interfere mesmo para reduzir essa glicose é a combinação dos alimentos, tu entendeu? Deixa eu tampar aqui o nome, né? Porque. Aqui, eu vou tampar só para mostrar para vocês, tá? Olha os ingredientes desse rótulo aqui, ó. Açúcar e cacau em pó. E depois vem o quê? Maltodextrina e coisa arada e aromatizante, não sei o que lá. Tá? Então esse achocolatado
tem vários outros, né? Da mesma linha. O primeiro ingrediente é o açúcar. E aí, sabe aqueles cafés de máquina? Eles também contêm bastante açúcar e alguns até aditivos. E se é café, tem que conter o quê? Café, não é verdade? Eu comprei um aqui para o consultório, que é um mocatino de canela. Mas no rótulo dele traz o quê? Café, açúcar, leite em pó e canela. Então tem que ficar de olho. Esse foi o menos pior que eu encontrei. Que a grande maioria dos cafés, eles têm bastante coisas. Ela botou, comeu pão errado e com açúcar. Sim, a dieta é controlada por ela no caso. Beleza, que bom que tá aprendendo, mas isso daí é só 1%, tá, do que a gente falou. Tem muito mais coisas por trás na hora de escolher um pão integral ou de qualquer outro tipo de alimento, né, Patrine? Sim. Uhum. Os primeiros ingredientes significa que são os que tem mais em quantidade, isso. Começa sempre do que tem mais para o que tem menos. Então, se no caso desse achocolatado, a Bruna mostrou que o primeiro ingrediente é açúcar, o que mais tem ali é açúcar, o segundo é cacau. E no caso daquele pão, o primeiro ingrediente era farinha branca, depois era gordura, né? Não lembro o segundo Isso, aham. ingrediente. Depois o terceiro ser farinha integral. Então quer dizer que tem mais farinha branca e menos integral, tá? Então a lista de ingredientes é sempre assim, do que tem mais para o que tem menos. Isso. O nono alimento que parece ser saudável e não é, são os molhos para salada, tá? Então, tem que ficar de olho porque ali contém muito sódio, muito sal. Então, na hora de você fazer a sua salada, opte por um vinagre de maçã, por um limão, por um azeite de oliva, colocar bastante temperinho natural, orégano, tá? Pode botar semente de chia, semente de gergelim e assim por diante, tá bom? Então, cuidado com esses molhos, porque realmente eles prejudicam muito a saúde e alteram também a pressão, a glicose, assim por diante. É, e tem várias receitinhas de molhos caseiros que dá de fazer com iogurte, com maracujá, né? Nossa, tem uma infinidade aí que fica bem gostoso para quem tem dificuldade de comer salada, até uma ideia legal de estar colocando assim por cima, né, também. É, xarope de açúcar, tudo que é xarope quer dizer que é açúcar, Nath. Bem isso mesmo. Bom, e o 10º alimento, Patrine? O 10º alimento são os shakes que substituem refeições. Gente, realmente isso é comum. Quem começa a dieta que quer perder peso rápido, troca as refeições principais por shakes. E isso é um problema. Por quê? Porque os shakes, eles não têm os nutrientes que tem nos alimentos. Então já começa por aí, né? Não tem uma quantidade aí adequada e equilibrada que teria na alimentação. Não deixa saciado, ou seja, vai consumir aquele shake na hora do almoço, por exemplo, logo já vai estar com fome. Aí começa a beliscar o dia inteiro. Aí depois não sabe por que não emagrece, né? Então, gente, não Esse é dá o problema. Agora me veio uma coisa na cabeça. A pessoa que, não são todas, né? Mas a grande maioria fala, né? Eu não sei por que que eu engordei. Elas sempre falam isso aqui no consultório, tá? Mas fica beliscando o dia inteiro, fica tomando shake substituto de refeição, fica longos períodos sem se alimentar. Então, é um conjunto de fatores, né, Patrine? Uhum. E esses shakes geralmente também tem aditivos, tem um monte de coisa que a indústria coloca ali dentro. Então, o que tem de vitaminas, digamos que vem aí no rótulo, nossa, é mínimo, né? Não atinge nada as necessidades aí do dia. Então, gente, não vale a pena trocar comida de verdade por shake, né? Por favor, vamos E parar com isso. isso. E vamos lembrar que o whey protein é uma coisa e shake substituto de refeição é outra, ok? Inclusive estou com um whey protein aqui na minha mão, um sachê, né? E estou com um rótulo de um shake substituto de refeição. Não estamos citando nomes, marcas, nada. Só para você entender, tá? Eu vou ler
os ingredientes do shake substituto de refeição para você. Vamos lá. Proteína isolada da soja, frutose, fibra de aveia, inulina, óleo vegetal de canola, é o óleo de cozinha, tá? Cloreto de potássio, triglicerídeos de cadeia média, caseinato de cálcio, proteína concentrada de soja do leite, mix de vitaminas e minerais, maltodextrina, sulfato de zinco. Gente, tem, eu acho que, contando, deve ter uns 50 nomes aqui. Goma xantana, pectina, antimectante, dióxido de silício, emulsificante, lecitina de soja, corante sintético, beta-caroteno, aromatizante, edulcorante, sucralose. Olha só, não para. Tem mais, mas eu vou ler tudo. Agora eu tô com o whey protein na minha mão, certo? Isso daqui é um complemento para a tua refeição, tá bom? E aqui diz o seguinte, a lista de ingredientes dele, tá? Proteína do soro do leite isolada, o whey protein. Goma xantana e estévia. É isso. Olha só a diferença de um suplemento alimentar para um substituto de refeição que diz ser um suplemento também. Então, tem que ficar no alerta, tomar cuidado que, ó, então aqui o whey protein, ok? E existe também os substitutos de refeição que querem ser vendidos como uma proteína. Nossa, só nessa lista ali que tu leu já deu uns 3, 4 açúcar, né? Daí, pense isso dentro do corpo, gente. Então, vai substituir ali pelo shake, vai emagrecer? Pode emagrecer. Mas aí, tá toda intoxicada, né? Vai ferrando o organismo, fígado, intestino. Aí começa a ficar estufada, dá espinha, cair cabelo, daí não sabe por quê, Sim. né? Aham. E tem que lembrar o seguinte, né? Que quando a pessoa ela quer emagrecer, primeiro ela submete a várias coisas, né? Antes de fazer o método correto. E muitas delas acabam caindo nesses shakes para emagrecimento, substituindo suas refeições e assim por diante, tá? Acaba emagrecendo, mas depois acaba reganhando todo o peso novamente, tá bom? E Nath, isso daí é 1%, tá? Existem mais de 20 nomes escondidos, tá? Que são açúcar, né, Patrine? Tem bem mais, tá? Então, tudo isso a gente explica, né, bem detalhado, com vários exemplos, né, de alimentos que são bons e outros que não são tão bons assim para quem quer emagrecer ou até mesmo cuidar da saúde. Isso aí. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui só um pouquinho. Gelatina, também tem muita gelatina que não vale a pena, a grande maioria delas não vale a pena, por conter açúcar e conter muito corante, muito estabilizante também, tá? Miojo, nuggets, são tudo alimentos bem industrializados. Nath, na verdade isso aí não é uma sacanagem, né? Que eles querem vender o produto deles, né? Então, para ficar mais em conta, eles vão colocando isso. Entendeu? Porque imagina se for só farinha de trigo integral e não sei mais o que. O pão vai custar tipo R$ 20. Não é todo mundo que está disposto a pagar R$ 20 em um pão. Então a indústria vai colocando mais coisas e diminuindo outras para ficar o custo menor. Outro detalhe também que eu abri aqui agora para a gordura trans, né? Que é uma gordura aí que tem os alimentos industrializados que também tem outros nomes. Então, assim, quando aparecer gordura vegetal hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada, óleo vegetal hidrogenado, então tudo isso quer dizer que é gordura trans, tá? Que é aquela gordura que também é modificada na indústria para que aqueles alimentos durem mais na prateleira. Então, é outro detalhe que tem que observar também, que é uma gordura que faz mal para o organismo, né? Pode começar a entupir as veias e daqui a pouco dar um infarto, um AVC, começa aí vários problemas cardíacos em virtude dessas gorduras aí que você está comendo e nem sabe o nome, né? Isso, eu tô com iogurte aqui na minha mão e aqui os ingredientes são, ó, leite desnatado, ok, né?
iogurte tem que ter leite, né? Soro do leite concentrado e polpa de banana. Olha só a diferença de um iogurte que tem pouquíssimos ingredientes, mas quanto é que custa esse iogurte? Uma fortuna. É caro. Não é todo mundo que tem dinheiro para ficar pagando todos os dias um iogurte assim. É bom, mas a gente tem que entender a realidade do povo brasileiro também, né? Então, esse iogurte, na verdade, eu dou de exemplo aqui no consultório, né? Para quem quiser comprar. Beleza. Ô, meninas, eu lembrei agora que aqui nas chaves de emagrecimento a gente tem um post, um Reels, na verdade, que eu fiz até, eu lembro, sobre o nome de todos os açúcares. Depois que terminar a live, dá uma procuradinha ali e faz um print da tela para ter no celular de vocês, que tem aqui esse conteúdo, tá? A Gi colocou, estava olhando os ingredientes de um produto no mercado e estava escrito açúcar invertido. Tu sabe o que é isso, Gi? Ou não? Nem faz ideia. A gente tem vários nomes escondidos, outros não são nem escondidos e assim por diante. Nath, o que é isso, conservadores? Nath, o que acontece? Eu não vou saber te explicar agora porque eu não sou da indústria, tá? Então, o nosso especialista é que vai saber responder essas perguntas mais técnicas, tá bom? Eu entendo mais a parte de açúcar, de nomes estranhos que são açúcar e assim por diante. Mas essas partes de aditivos alimentares saem muito fora da minha parte da Patrine, né, Patrine? Por isso que a gente botou um especialista para explicar dentro do nosso método de emagrecimento como que funciona na indústria, o que que eles usam e o porquê que eles usam isso, tá bom? Até a gente já fez uma live com ele, outra hora a gente pode trazer novamente. Certo? É isso então? É isso. Gostaram, meninas, desse tema, desses alimentos que a gente falou? Vocês consomem? Como que é isso por aí? A gente surpreende com os alimentos, né? Às vezes a gente acha que está consumindo um pãozinho integral, quando na verdade é farinha branca misturada com integral. Então, existem muitos mistérios por trás, tá bom? Obrigada por vocês estarem sempre aqui na live com a gente, né? A Nath, a Gi e mais um povo que aparece de vez em quando, né? Sei que a gente está no horário de trabalho da grande maioria das pessoas. A gente também está no trabalho, mas foi o horário que deu, tá bom? A gente se encontra na semana que vem, na terça-feira, né, Patrícia? Para uma nova live com vocês, tá certo? Se vocês quiserem, eu queria que falasse um pouco mais sobre esse tema. Envia para a gente no direct, tal. Se você tiver o nosso WhatsApp, se você também for nossa aluna, envia para a gente, pode ser no e-mail, assim, em qualquer lugar, que a gente vai avaliar o tema e vai debater sobre ele nas lives a seguir, tá certo? Que bom, Nath. Ai, que Fico bom. feliz. Beijo, meninas. Bom final de Beijo. semana. Tchau. Tchau.